Eu sou apenas um usuário comum deste fórum, e o que eu vou descrever já ocorreu há 11 anos atrás, quando o site se tornou parte de um grande grupo que investigava o que eu deveria chamar de um estranho incidente que aconteceu na Rússia. E essa é a história do que eu consegui reunir sobre este incidente. Em 17 de outubro de 1997, 6 adolescentes foram presos por dirigirem de forma irregular, perto de um distrito escolar. Foi relatado que eles estavam com dores pelo corpo, a maioria reclamando de alucinações e dores de cabeça. A polícia suspeitou que eles consumiram entorpecentes, mas após uma investigação mais aprofundada com o uso de testes, o relatório concluiu que este não era o caso deles. Os 6 adolescentes foram encaminhados a um hospital local para a avaliação de seu estado físico. Todos os 6 pacientes se recusaram a fornecer os seus nomes. Portanto, eles receberam números. 1 e 4 eram do sexo feminino. Os outros eram pacientes do sexo masculino. Após uma internação de 10 dias, os médicos ficaram intrigados com o sofrimento dos pacientes. Eles relataram conversas incoerentes, gritos e uma estranha erupção no peito. Seguiu-se uma breve investigação de antecedentes, e a única coisa em comum relatada foi que, há 2 meses, o grupo de 6 eram amigos que faziam uma caminhada na natureza montanhosa da região. Eles então pegaram algum tipo de esporo durante a viagem e sofreram sintomas semelhantes ao do antraz quando eles retornaram. Felizmente, após o tratamento, esses sintomas desapareceram. Decidiu-se enviar os pacientes para o Centro Hospitalar de Pesquisa FUIC, localizado a poucos quilômetros do hospital, pois muitos médicos suspeitavam que esta pudesse ser uma nova doença. Posteriormente, o que aconteceu foi divulgado pelo governo através de reportagens nos jornais. O que o governo alegou foi que, durante um período de 2 semanas de testes, todos os pacientes foram declarados portadores de uma doença semelhante à pneumonia, provavelmente causada por infecções secundárias, causadas pelos esporos que contraíram na sua caminhada nas montanhas. Mas havia sido tarde demais para o tratamento e todos os 6 pacientes morreram. Seus corpos foram cremados e enviados aos familiares dentro de urnas. Mas existiam algumas coisas suspeitas nessa história, que levaram muitos a acreditar que o governo estava tentando esconder algo do público. Em primeiro lugar, muitas famílias dos adolescentes emitiram um comunicado desejando que os corpos dos adolescentes lhes fossem entregues para um enterro formal, e nenhuma das famílias solicitou a cremação de seus corpos. E ainda mais estranho foi que o laboratório de pesquisas onde os pacientes permaneceram foi fechado abruptamente. Segundo rumores, mais ou menos no momento em que os pacientes adolescentes foram declarados mortos. Guardas armados estavam do lado de fora do prédio, usando armaduras no estilo da SWAT e segurando rifles de assalto. Alguns viajantes relataram que as portas do prédio estavam completamente trancadas e todas as janelas do prédio cobertas com algum material preto, provavelmente cortinas. Todos esses fatos eventualmente levaram o grupo no fórum do qual eu participava a iniciar uma investigação sobre se havia realmente um lado secreto nessa história. Eu fiquei curioso sobre tudo isso e entrei de cabeça. Me tornei um dos mais ativos do grupo, e muitos usuários anônimos me enviaram registros detalhados, informações e relatórios que alegaram ter recuperado sobre os pacientes de FUIC.
mas nenhum deles realmente apontou qualquer informação real ou nova. Os anos se passaram. O fórum finalmente começou a perder a popularidade e o grupo encolheu. Eu próprio estava pensando em sair do site, quando um usuário chamado Maliak113 me enviou uma mensagem privada. Ele alegou que estava tentando recuperar os vídeos das câmeras de segurança de Fuik e que eles estavam em um backup, armazenados online no site do centro de pesquisa. Eu mantive contato via fórum com esse sujeito e, por fim, eu dei a ele o meu e-mail. E todos os dias ele começou a me enviar e-mails contando que havia conseguido recuperar do site. Nas primeiras semanas ele não obteve nada com o hacking. Então, quase um mês depois, ele me enviou um arquivo de vídeo dos grandes, em um site de hospedagem de vídeos privados online, e me disse para eu assistir. Abri o programa de edição de vídeo que eu usava e dei uma olhada no vídeo. E, para ser sincero, foi meio chato. Mostrava uma sala completamente branca e ela me passava a sensação de ser um local esterilizado. Os pacientes estavam todos deitados em camas retangulares brancas com lençóis brancos. Eu coloquei o vídeo no acelerado e nada realmente de interessante aconteceu. Os pacientes de vez em quando se viravam na cama e tossiam, talvez sentindo dor. Médicos e enfermeiras vinham de vez em quando para ver como eles estavam e forneciam comida, bebida e atenção. No geral, o vídeo não parecia ter nada de estranho ou de diferente. No segundo dia, os vídeos possuíam o mesmo tipo de conteúdo. E também foi o mesmo no terceiro, quarto, quinto e sexto. Logo, meu amigo nem se preocupava mais em fazer uma descrição do conteúdo. Era apenas um título sem assunto no e-mail. Porém, numa noite de sexta-feira, eu notei algo estranho nos pacientes do sétimo dia da fita. Reproduzi o vídeo em acelerado como sempre. Os pacientes pareciam estar nas mesmas condições que estavam durante uma semana. Mas dessa vez houve algo diferente, quando o carimbo da data e hora do vídeo marcava cerca de 10 horas da manhã. Eu não sei como descrever isso com precisão, mas os corpos dos pacientes estavam lentamente, muito lentamente, mas visivelmente, começando a inchar, principalmente nas áreas do estômago e do peito. Era tarde da noite e eu não me atrevi a assistir o resto do vídeo. Sempre fui meio cagão e estava meio assustado. Além de que eu não sou muito fã de pesadelos. Mas agora eu já havia ficado muito curioso para saber o resto da história. No dia seguinte, o e-mail do meu amigo chegou às 7 horas da manhã. E dessa vez ele incluiu uma mensagem de voz. Aparentemente ele assistiu o vídeo completo. A sua voz estava muito trêmula e eu podia sentir o medo na sua voz enquanto ele falava. Você notou algo sobre aqueles pacientes de Fuik no último vídeo que eu enviei? Acontece que eu assisti, o que eu vi, todos os pacientes, eles estavam literalmente inchando e a maneira como eles gemeram, isso simplesmente me incomodou. A maneira como eu vejo isso agora é que realmente deve ter sido algo perturbador. Eu também não estou me sentindo à vontade para olhar esse outro vídeo, então, por favor, se puder, você assiste e depois me conte o que viu. Cliquei no link do site de hospedagem e uma nova guia foi aberta. Você sabe aquela sensação fria e úmida quando a sua nuca fica toda arrepiada? Como quando você está esperando carregar a imagem de alguma cena de algum crime terrível?
Eu estava tendo exatamente esse tipo de sensação agora. O aviso de carregar pareceu levar uma eternidade. Então, finalmente, o botão triangular da reprodução apareceu e, prendendo a respiração, eu carreguei no meu editor de vídeo e o reproduzi. As coisas não pareciam ter melhorado para os pacientes. Suas peles estavam com uma cor avermelhada doentia naquele dia. Era como se tivessem passado 6 horas seguidas em uma cama de bronzeamento artificial. O inchaço também não parecia diminuir. Durante o período seguinte de 5 horas, acelerado em 5 minutos, eu observei incrédulo enquanto áreas dos peitos dos pacientes começavam a inchar. Eles logo ficaram tão inchados que uma parte de suas barrigas aparecia por baixo das roupas, que haviam subido com um crescente volume. Era claramente visível, mesmo quando visto de cima, pelo ponto de vista das câmeras. Eu saí do site e respondi rapidamente ao meu amigo. Falei que não havia notado nenhum inchaço e que ele provavelmente apenas havia se equivocado. Eu não gosto de mentir assim, mas naquele momento eu não o quis deixar mais assustado com a aparência dos pacientes. A manhã do dia seguinte pareceu levar uma eternidade para surgir. Em parte porque eu estava debruçado sobre o meu laptop desde as 5 da manhã, repassando os fatos do que eu vi nos vídeos para o grupo do fórum. Muitas pessoas não acreditaram em mim, e eu não os pude culpar. Eu pensava em divulgar todo o material, mas só quando eu tivesse a certeza de que assisti tudo que foi recuperado. Então, às 11h30, um bip soou no meu alerta de e-mail e um pop-up de mensagem apareceu. Ele não incluiu uma mensagem dessa vez, apenas vídeos. Arrastei o primeiro vídeo para o meu editor, como de costume. E depois de carregado, apertei o botão do play, sem acelerar. A marcação da data e hora do vídeo eram 6h21. A tela ficou preta por alguns segundos e então houve um flash branco e a imagem surgiu. E o que eu vi me chocou. Cada um dos pacientes, cada um deles, estava deitado em uma poça escura de sangue. Então pensei, mortos, esses pacientes estavam mortos. Foi a primeira coisa que me veio à mente. Mas então, um movimento repentino na parte inferior da tela chamou a minha atenção. Era um dos pacientes. Ele ou ela ainda estava vivo. Eu não tenho certeza do sexo. Ele estava muito desfigurado pelo inchaço e pela pouca luz da manhã para ser visto. Eu arrastei o vídeo para mais 5 horas até por volta do meio-dia na marcação de data e hora. E a cena era horrível, horrível demais para ser descrita. Os lençóis brancos das camas dos pacientes estavam todos manchados de sangue e de um líquido vermelho acastanhado. E a julgar pelos rostos franzidos dos poucos médicos e enfermeiras que entraram na sala durante o dia, também deviam cheirar muito mal. Eu lamento dizer isso, mas todas essas filmagens eram demais para mim. Eu pulei 4 dias dos vídeos, só visualizando o último ao final das 2 semanas de internação dos pacientes. O que eu vi no último dia de filmagem da câmera de segurança vai me perseguir pelo resto da minha vida. A fita começava por volta de 1 da tarde. Os pacientes estavam agora terrivelmente inchados, deformados, com os fluidos amarelados escorrendo de feridas abertas em todas as partes visíveis de suas peles. Mas não apareceram apenas os pacientes. Por volta das 3 da tarde, uma figura entrou na sala, vestindo um jaleco branco engomado.
Eu demorei um pouco para perceber se o homem era um médico ou um cientista, e levei ainda mais tempo para reconhecer o objeto longo e preto que ele segurava nas mãos. E era um rifle de assalto. O sujeito puxou algum tipo de trava da arma. Em uma fração de segundos, ele levantou, apontou e atirou. Foram 4 segundos de tiros, em modo totalmente automático. Nunca ouvi uma arma soar tão alto. Os pacientes não gritaram e nem reagiram às balas. Eles só estremeceram de repente quando as balas os atingiram, os empurrando para trás. Então eles ficaram imóveis. Só 2 dias depois eu finalmente percebi o que estava errado. O porquê os adolescentes foram cremados. Por que eles estavam tão horrivelmente deformados nos vídeos. E principalmente o porquê aquele médico invadiu a sala com uma arma e atirou nos pacientes. 2 dias de pesquisa finalmente me trouxeram uma resposta perturbadora. Foi preciso pesquisar a sequência dos efeitos da suposta doença em seus corpos e, por eliminação, descartar tudo que não era compatível. E a única opção que sobrou foi aterradora. Os pacientes já estavam mortos quando chegaram a Fuike. Eles estiveram mortos durante todo o período de 2 semanas no hospital. No entanto, eles ainda estavam se movendo e conversavam. E a parte mais perturbadora de todas, o seu inchaço vinha dos primeiros estágios da decomposição. Aquilo que eu assisti foram as filmagens de 2 semanas assistindo a 6 cadáveres em decomposição.